Mas eu quero começar a ouvir a opinião do Boi de um jogo que foi 1-0. Jogo não é no Allianz, né? Foi na segunda casa do Palmeiras, ali no Puxadinho de Barueri. O que você achou do jogo, Boi? Foi um jogo, para variar, um jogo chato entre esses dois times, né? O São Paulo sempre entra mais para se defender, para empatar um jogo quando joga fora de casa contra o Palmeiras. E aí, se o Palmeiras não está num dia inspirado com alguém e consegue fazer um gol rápido que obriga os caras a saírem para o jogo, fica esse jogo um pouquinho mais chato. Volta a bater na tecla, né? Que acho que é o rodízio entre os jogadores dá uma atrapalhada. Então, hoje, Paulinho entrou como titular, mas eu queria ver ele junto com o Vitor Roque, junto com o Maurício, ou o Veiga, ou até o Felipe Anderson. Mesmo que o Alan tenha jogado bem, o Alan tenha entrado bem, mas O volto a Veiga é frisar titular que hoje do Palmeiras? o que Entende o que o Veiga é o titular hoje ou não? eu ainda manteria um pouco mais o Felipe Anderson, sim. Aí sim, aí você troca, vai botando o Veiga 30 minutos, aí sim eu Uhum, acho que não perde muita nem performance e nem estilo de jogo, né? uhum. Então, mas eu quero ver o Paulinho, porque eu gostei. O Paulinho é o cara que se movimenta, tipo o Vitor Roque também, briga por todas as bolas, vai e tem a qualidade para, igual o Vitor Roque fez hoje, para definir um jogo difícil e conseguir achar lá um lance na base da luta, da briga mesmo, que rolou para o Felipe Anderson e fez o gol. Então, assim, para mim o Palmeiras mereceu o resultado, porque por mais que o São Paulo também teve uma ou duas boas chances, foi em contra-ataque, assim, não criou muito. E Abel continua pistola, é esse Abel que a gente quer mesmo, então enquanto ele estiver Já indo sai do banco antes assim, de ser expulso, né? as coisas vai indo bem. E segue o líder. Palmeiras não vem jogando primor de futebol, mas com o resultado tem sido bem eficiente. Então é o que talvez o que faltou no ano passado até no Paulista desse ano, principalmente nas finais, que foi a eficiência. Esse ano, agora no Brasileiro e na Libertadores, tem feito o básico, sido eficiente, ganhado os jogos e vamos seguindo aí até o Mundial, que hoje que eu me liguei que falta bem pouco pro Mundial mesmo, assim, daqui a um Um mês mês, pô. praticamente o Mundial começa, aí se concentração total para esse torneio, aí depois do Mundial, que conforme a gente já falou aqui, que aí acho que as coisas começam a se definir mais. Mas o Palmeiras não está deixando ninguém escapar, está mantendo tudo sob controle até chegar essa parada aí. Eu acho que isso é bem positivo e bem valioso para o Palmeiras. Eu também concordo com você, para mim foi um jogo bem ruim. Um jogo daqueles que eu tive que lutar contra o sono. Tava bem fraco o jogo, mas no geral, se tivesse que ter algum vencedor, tinha que ser o Palmeiras, né? Acho que se fosse um empate não seria nenhum absurdo. Era um jogo sem grandes chances, nenhum dos goleiros tinha trabalhado tanto. Acho que talvez a defesa mais bonita do jogo tenha sido a do Rafael no lance do gol. Cara, ele defende o primeiro chute, ele defende uma paulada de mão esticada assim, e aí é que a bola sobra no Vitor Roque e aí vai para o lance ajustado, né? No pé. Mas, cara, se o gol já tivesse saído naquele primeiro chute, naquela finalização, ou se a zaga consegue cortar, teria sido a defesa da rodada, assim, com certeza. Se o Rafael teria feito um milagre naquele chute com a paulada. Achei que os dois times jogaram. Eu acho que você comenta sempre esse lance da postura defensiva do São Paulo. Cara, o São Paulo, toda vez que joga fora de casa, pelo menos que eu vejo, joga assim. A não ser contra um time muito pequeno que a gente viu no Paulista, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro, vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Internacional, vai enfrentar o Corinthians. Ele tem uma postura defensiva, pode ser uma característica do técnico, e concordo, talvez seja até um pouco mais acentuada quando vai enfrentar o Palmeiras, mas acho que isso é normal. Acho que hoje qualquer time que vai enfrentar Palmeiras ou Flamengo fora de casa não vai para uma trocação franca, sabendo que Então, é que a gente espera quando fala em clássico, assim, tentar alguma coisa, né? Também acho, não fique mas ele, cara, há tempos o São Paulo tem uma postura bem defensiva. Então, o que proporciona jogos muito ruins. Eu lembro que o Corinthians, já no final da era Carille, tinha um time que empatava muito também, putz, e não finalizava, era muito ruim, era um negócio que São Paulo me lembra muito esse Corinthians, assim, sabe? Que então, de pouca criatividade mesmo. Então, para mim foi tudo dentro do esperado mesmo da rodada, time já
vem há tempos tomando essa atitude. E o São Paulo, que nunca ataca, vem de vários 0-0 e uns a uns. Uma hora você não vai dar sorte de você ter feito o gol, assim, sabe? Então era questão de tempo. Na minha opinião, o São Paulo estava mais próximo de perder do que de ganhar do que vinha no Brasileirão, do que vinha performando, né? Claro que se ele tivesse enfrentado, sei lá, o Vasco em casa, por exemplo, daí a chance dele ter tido um resultado de vitória era maior. Mas enfrentou o próprio Sport, que é o super lanterna do campeonato aí, não conseguiu. Todo mundo goleia até fora de casa, então, né? Então. Foi mais que para mim, só estava com essa invencibilidade no campeonato, só estava encobrindo a ineficiência, por mais que no Libertadores está bem, blá, 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 por mais que eu acho o grupo deles muito fraco, não faz mais que obrigação naquele grupo lá, no Brasileiro é diferente, e é o que você falou, estava invicto, mas mais tendendo para baixo do que para cima, né? Tanto que na hoje, segunda página da tabela, né? Já vinha, né? Acho que antes de começar o jogo já estava na segunda página. Já estava atrás do Corinthians, de Mirassol, que é o que eu brinco aí com o Alf, mas e agora é 16º lá, muito perto é o próximo da zona, né? Então, chegou o momento de se consagrar, Garça? Então, eu venho falando há tempos que comentei até com o Boinha aqui no off, que uma hora eu vou acertar, e esse ano tá com uma boa chance, né? É que a sorte do São Paulo, tô lendo a tabela aqui. A sorte é horrorosa. Sport, Santos, Juventude e Vasco, né? Do último pro 17º. Os times são muito ruins. Cara, você tem que se esforçar pra ser pior que esses 4 times. Pior que Santos, Juventude, Sport e Vasco, cara, tem que ser muito ruim. Então São Paulo, mesmo essa tocada de empata 3, perde 1, ganha 1, é capaz de conseguir a pontuação e classificar. E acho que nem corre risco, de tão ruim que são esses times, cara. Mas é o que você falou. Não, chega faltando 3 rodadas, tá 4, 5 pontos. Eu falei com o Garça, mas vai pensando nisso, já são 8 rodadas. Acaba o primeiro turno aí nessa faixa aí, 15º, 16º. Não que não vai cair, mas... E o Vasco seria se estivesse mal na Libertadores, porque daí teria um clima de pressão. Se tivesse mal na Libertadores, poderia ter um clima de pressão, o time estar em 16º Brasileirão. Mas é um time que não liga para nenhum campeonato que não seja Libertadores. A torcida, o time pode ser rebaixado desde que seja campeão da Libertadores, sabe? É um time que... só que o São Paulo nessa da Libertadores é o que a gente discutiu há um tempo atrás. Eu acho que não passa das quartas de final. E dependendo de como ele tiver até as quartas, vai ficar tarde para ele correr atrás do brasileiro. O Vasco agora mudou de técnico. O Juventude também caiu o técnico do Juventude. Numa dessa contrata dois técnicos. É que o Vasco é o Diniz, né? A gente sabe que o Diniz tem que encaixar muito bem o trabalho. Cara, eu vi um negócio que eu concordei bastante. Contratar o Diniz é você brincar de roleta russa, mas com 5 balas. Tem chance de você se dar bem. Mas a chance de se dar mal é muito maior, pô. Sabe o que é? Tem chance, talvez você vai se dar bem. O Hugo Moura sair jogando, malandro. A gente viu o que acontece. Então, a chance existe, mas São Paulo não deve cair esse ano, pelo menos. Mas continuar assim para o ano que vem, quem sabe. Também, eu acho assim, ele já começou, o Zubeldia, pelo menos, a usar mais a molecada bem. Obrigado, né? Não teve opção, né? Mas e tem cara lesionado. Porque eu acho que, tipo, não dá para contar com o Oscar e Lucas, cara. E o Caleri já Oscar, Lucas, Luciano, Caleri. Esses aí se eles apostarem na molecada, eu acho que tem mais chance. Se tem forem nomes, querer voltar os medalhões aí, que nem o Lucas, aí já fica com essa desculpa, o chororô, que não escalou por causa do... Lucas Ferreira ou Lucas? Não, Lucas. Lucas Moura, que hoje nem foi pro jogo. E aí você vê o Oscar entrando no jogo totalmente fora de ritmo, fora de tempo. Então, eu acho que se eles manterem a molecada, tem mais chance do que... É que já estão falando que essa molecada vai embora, né, Boi? Agora no meio do ano já deve ir embora, né? Meio do ano o Rian Francisco sai. O Rian Francisco, centroavante. E o Lucas Alves. Lucas Alves. É Lucas Ferreira, eu acho que é. Lucas Ferreira e Matheus Alves. Antônio. Marco Antônio, sei lá. Não, Marco Antônio é o volante que está emprestado, que é bom volante, inclusive. Ele sai rápido, joga bem. Tem um outro meia que veio da base, que é o Alves. Matheus Alves, acho que é Lucas Alves, mas que parece que também é bom jogador. Então, São Paulo, dependendo de como for para fazer caixa, que a gente sabe que precisa, que também tá feia a situação lá, vai vender, né? E aí... Mas não só isso, eu reforço aquele ponto que você falou. Se cai nas quartas, né? Acho que se você perguntasse para um São Paulino, vai cair nas quartas da Libertadores, mas aí vocês terminam o Brasileirão em 9º. Ou sai
oitava, ou não passa a fase de grupos, mas pega pré. Acho que é capaz de preferir. Sabe o que é? Sai nas quartas. Do tipo assim, não, eu prefiro tem uma tradição, eu chego nas quartas, chego na semi, que se dane, na minha opinião, cara. Se você não bate campeão, que se dane. Entendeu? Agora, e na liga eu entendo, porque na minha opinião, entre vaga direta, do segundo ao sexto, que normalmente tem sido, para mim não muda nada também nesse formato de liga. Os dois da pré, para mim não fez diferença. O Corinthians ou o Bahia ali, porque vai pro pote de sorteio normalmente e tal, e estar fora, entende o que eu quero dizer? Em cada faixa, é claro que é melhor estar na pré-Libertadores do que na Sul-Americana, é melhor estar na vaga de grupo do que na pré. Tudo isso eu concordo. Mas nos blocos acho que não muda nada, entendeu? Então, na minha opinião, então isso estimula ainda mais esse comportamento, na minha opinião. Porque para o São Paulino faz muita diferença ele ter sido semifinalista ou ter sido eliminado nas oitavas, sabe? Para o corintiano, eu acho, pelo menos, corintiano médio, cara, foi eliminado na semi ou foi eliminado nas oitavas, lógico, considerando que pegou um time grande, pegou um jogo, né? Porque uma coisa você foi como que é aquele do grupo do Cruzeiro, Pacho Curro lá, sei lá, se você é eliminado por um time desse é vergonha, pode ser na semifinal, é vergonha, mas considerando que você vai ser eliminado por um time tradicional, nem precisa ser, vai um Racing, vamos colocar nas oitavas ou na semifinal, para mim não muda nada, sabe? Agora para o São Paulino, me parece fazer muita diferença, sabe? E aí eu acho que os caras preferem descer um bloco desses que eu tô falando, topam descer um bloco, lógico, não ser rebaixado, para poder garantir uma semifinal, por exemplo. Eles topariam esse acordo, sabe? Me parece um pouco isso. E aí, então, o Zubeldia... Brasil, como foram? Eu não lembro o primeiro jogo deles. Putz, não lembro, cara. Mas nem conta quem que é. Contra o Náutico. Ganhou, acho que de virada 2-1. De virada. 2-1 aqui no Morumbi, né? E acho que foi aqui. Eu vi se não me engano, foi, jogo, que... o Náutico tava jogando bem. O Náutico não tava jogando mal, não. Veio pra jogar o jogo mesmo, não veio se defender. Tanto que fez 1-0 e aí depois o São Paulo acabou virando, se não me engano, com 2 gols do Luciano. Craque pro São Paulino, obviamente, Luciano. Então acho que é isso, assim, sabe? E o que reforça esses comportamentos. O Beldia vai ficando, mesmo empatando, aí vai ficando, porque ele entrega o que a torcida espera dele, porque no fim das contas ele ainda é um funcionário, né? É isso que querem? Custe o que custar? Tá bom, tô aí, ó. Cheguei na semifinal, é isso que vocês queriam, sabe? Esfolei o elenco. E aí até o Boi comentou, né, deles terem poupado o Lucas, né? Talvez tenha sido uma desculpa. Ó, eu aposto pra vocês, se pegar uma quarta de final ou semifinal, tiver São Paulo e Palmeiras na Libertadores, Lucas joga até descalço se precisar no chão de paralelepípedo, sabe? Porque vai. Agora, quando é do Brasileirão, aí tem essa desculpa, assim, sabe? Não é bem por aí.